Desde que tomou o poder na Síria, o presidente interino Ahmed al-Shara tem prometido ser um líder mais conciliador e democrático, mesmo com seu passado fundamentalista na Al-Qaeda. Porém, em pouco tempo no governo, já começou hostilidades contra alauítas, a antiga elite burocrática do governo Assad. Essas novas hostilidades têm levado para uma possível restart da guerra civil síria. O que podemos esperar dessas hostilidades e como a Síria mostra o quadro internacional? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. والله لن يخيبه فحاشا لله حاشا لله أن يظلم هذا الطاغية كل أهل سوريا ما من بيت في سوريا إلا وقد طرقته باب الحق ما من بيت في سوريا إلا وقد طرق بابه الحق والحمد لله اليوم تتعافى سوريا بإذن الله هذا النصر يا أخواني الحمد لله جديد للأمة الإسلامية بأكملها هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة كم تلافينا من مخاطر انتقموا اذكروا الله عز وجل لا قبل صلاة المغرب لعل الله عز وجل أن يرحمنا Antes da gente entrar no governo do al-Shara, ou al-Gulani, ou etc., o novo regime sírio após a queda do Bashar al-Assad e o partido Ba'ath e tudo mais, há uma coisa que fica obrigatoriamente ligada, né? A queda na Síria é consequência da guerra da Ucrânia. Ou, assim, pelo menos é consequência da Rússia estar olhando para a Ucrânia e não para a Síria, né? Eu acho que tem a questão da Rússia, que você mencionou, a guerra na Ucrânia dificulta a participação russa em outras frentes, e tem a questão do Irã, né? O conflito em Gaza recente levou ao Líbano e ao Irã, e enfraqueceu muito o Irã depois de um confronto do Hezbollah com o exército de Israel, dificulta o Irã participar mais ativamente desse processo de estabilização do regime, do antigo regime do Bashar al-Assad, né? Que conseguiu se manter muito por conta do apoio da Rússia e do Irã ali no contexto da Guerra Civil em 2011. Então a gente já está vendo uma reorganização de forças no Oriente Médio e que, impressionantemente, começam de fato com a guerra da Ucrânia. Você falou, é interessante isso. A guerra civil obrigou com que o aliado russo mantesse Bashar al-Assad mais fortificado. Mas sabe uma outra parada? A ameaça do ISIS, né, do Estado Islâmico na Síria, fez com que internacionalmente validassem o regime do Assad pós-Primavera Árabe, pós-2011. E tanto que na minha cabeça, eu fiquei surpreso, eu não estava acompanhando, né, as notícias da Síria, e eu fiquei bem surpreso quando, o Damasco será tomado, é iminente. Eu falei, o que está acontecendo? Pós-Estado Islâmico, ficou uma quietude na região, pelo menos essa era a minha visão. Aí você, de fato, teve a questão Hezbollah e Hamas contra Israel tal, mas a Síria parecia estar à parte disso. E rápido, né? O regime do Bashar al-Assad cai muito rápido. Acho que eu estou até vendo aqui, a iniciativa da oposição síria começou em novembro, em dezembro o Assad caiu. Uma guerra civil que durou tanto tempo, em 2011, por uma queda de regime em um mês, né? É impressionante como o ritmo se alterou muito, e eu concordo. Eu acho que o Estado Islâmico ter se apresentado internacionalmente como problemaço legitimou o Bashar al-Assad a se manter no poder, até porque ele tem posições dentro do contexto da política no Oriente Médio mais seculares. Ele, apesar dos apoios internacionais de oposição ao Ocidente, e a Rússia e o Irã naquela época já formavam um bloco contrário, a Rússia ainda era mais próxima dos países ocidentais, né? Mesmo que num contexto de alguma distância, mas era ainda uma Rússia se aproximando da Europa, dos Estados Unidos, com antagonismos, claro, mas muito diferente do contexto depois de 2022 com a guerra na Ucrânia, né? Onde as relações acabam e a gente pode estar testemunhando uma tentativa de reaproximação nesse governo Trump, mas ainda muito incipiente, né? Então todos esses contextos se alteram de 11 para 24 para levar a uma queda muito rápida do regime do Assad, né? Entre os partidos Ba'ath, entre os partidos do nacionalismo árabe, socialismo árabe, né, tal, você vai ter algumas frentes, alguns líderes que vão fazer algumas linhas de frente ideológicas nisso. E eu já li, o Bashar al-Assad, ele tinha uma visão mais para dentro da Síria mesmo. Ele não queria colocar a Síria no cenário internacional, como o Gaddafi fazia com a Líbia. Até para não sofrer o que o Gaddafi sofria. Porque o Bashar al-Assad era um ditador para os povos sírios, isso é um problema de uma nação ali, X. É claro que está no Levante, que é um lugar importante, blá 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 blá,
mas você não externalizar para outros lugares, como o Gaddafi fazia, sendo aquele leão ali no norte da África, abertamente apoiando grupos terroristas, etc e tal. O governo do Sudão também fez, como enfim outros governos que sofreram muito mais interferência do que o Assad, né? Claro, o Assad sofria interferência russa, né? Mas enfim, Uhum. isso era legalizado para dentro do regime dele. A última vez que eu tinha ouvido falar da Síria com afinco no jornal foi com a destruição dos patrimônios. Foi a cidade de Palmira, eu lembro dessas cenas chocando o mundo. Isso. E claro, refugiados sírios mortos à beira do mar. Depois a coisa ali se fechou, com exceção dos refugiados sírios que o Brasil recebeu. Então, no Brasil, a última coisa de Síria que eu tinha ouvido era o Kaysar, que era aquele sírio que foi pro Big Brother, lembra? Lembro. Quer ver, putz, mas então, quando o Bashar al-Assad ele caiu, houve um clima de comemoração em diversos setores, mas acho que porque não sabiam quem que estava tomando o poder. Um cara de longa data do fundamentalismo, ele é do... Ele fazia parte da Organização pela Libertação do Levante, que foi o grupo armado da Guerra Civil Síria, que é um grupo que é uma cisão síria da Al-Qaeda. Lembrando que a Al-Qaeda era inimiga do Estado Islâmico também, a Al-Qaeda participou de muitas operações, muita cooperação contra o Estado Islâmico, etc. E é ali que esse grupo, enfim, vai ganhar um poder bélico maior. Ele vai ser mais armado pela Al-Qaeda para combater o Estado Islâmico. E após o problema do Estado Islâmico ser resolvido, eles racham. E aí passam a ser um grupo unicamente voltado para questões nacionais para tomar o poder do al-Assad. É interessante como no Oriente Médio existe uma dinâmica política e também religiosa que não se aplica aqui no Ocidente. Você tem a separação entre os sunitas e os xiitas, e você ainda tem essa divisão entre facções. O Estado Islâmico, o Hamas, o Hezbollah e por aí vai. Só que tem outra coisa que é mais particular ainda da Síria, que é a presença do cristianismo. Etnicamente diferente e representam 10% da população da Síria. Claro que num país, seja ele governado por xiitas, sunitas, salafistas, alauítas, o catolicismo, né, eu falei cristianismo, mas é o catolicismo, fica isolado ali e tem que fazer uma série de acordos. E uma das discussões mais forte, onde eu estava lendo, que era o Globo, até o cristianismo ser a aproximação mais aqui para o Ocidente, é o que vai ser do catolicismo na Síria, que estava até então meio assegurado por uma série de acordos com os alauítas que não se mexia nesse 10%. Agora, com a entrada de um fundamentalista, isso muda um pouco o discurso. Então, A única parte que eu discordo, na verdade, é de que isso é uma particularidade do Oriente Médio. Se a gente for pegar que essa disputa, na realidade, é uma disputa entre o socialismo árabe e a visão árabe de desenvolvimento através do mercado internacional, etc., como os Emirados, né, os reinos de fato fazem, ela fica mais próxima das nossas questões latino-americanas, por exemplo. Porque a gente tem uma aposta nos partidos Baaf, nesse nacionalismo árabe, no nacional desenvolvimentismo, blá blá blá. A Síria muito ligada à União Soviética e depois ligada à Rússia e tal. E a Síria não é um país rico, né? Não é um país... Enquanto, por exemplo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Omã, enfim, que seja... O Omã vai meio mal, mas enfim, esses outros países vão melhor. O Al-Shara, a gente vê o lado fundamentalista dele, religioso, da Al-Qaeda, blá blá blá, e ele é mesmo. Mas esses fundamentalistas agora, eles não são mais aqueles guerrilheiros malucos que meio que a Al-Qaeda e o ISIS, sobretudo, simbolizavam. Até pela própria figura dos talibãs no Afeganistão. Eles estão ligados aos grandes reinos do gás e do petróleo. Então, de fato, eles são fundamentalistas religiosos? São, mas eu acho que eles representam muito mais uma tentativa de passagem dessas nações para o mercado internacional, para novas formas de produção, etc, etc, etc. Eu acho que fica muito mais nessa linha, ou pelo menos quando a gente coloca nesses termos mais políticos e ideológicos, eu acho que a gente consegue fazer muito mais traços com a nossa realidade latino-americana, né? E a gente está falando de legitimidade internacional e falando um pouco do passado do Al-Shara. A gente estava falando da questão da ligação dele com a Al-Qaeda, fundamentalista e tal. Mas ele faz um discurso de conciliação, né? Nesse governo de transição dele, ele vai prometer uma reforma, uma declaração constitucional, uma referência legal para a transição política. Ele faz até um aceno aos neo-institucionalistas, né? Essa parte do Twitter ficou muito feliz com esse aceno. É um grupo minoritário, mas eles são vocais no Twitter. Então, mas a questão do Al-Shara é um pouco a relação dele com Israel. Isso é que vai me interessar, assim. Porque dentro da biografia dele, né, a família dele é síria, claro,
Mas eles vieram das colinas de Golã, e eles foram deslocados na Guerra dos 6 Dias em 67, a família dele. Então ele tem uma trajetória pessoal marcada por uma ocupação israelense ao território sírio, né? Tanto que depois ele vai para a Jordânia, e o pai dele, acho que já aproxima da OLP. Então ele tem essa proximidade com os palestinos na sua trajetória pessoal, e esse antagonismo a Israel. Se a gente está falando de um neo-institucionalismo, Israel é um desses países que conta com mais apoio hoje nos Estados Unidos do que na Europa, mas também conta com bastante apoio na Europa, né? Então, como essa relação Síria-Israel vai se dar num contexto onde um governo provisório tem no seu chefe de Estado alguém que tem a sua trajetória pessoal marcada pela Guerra dos 6 Dias, né? Para a gente ir para os finalmente do programa, há uma outra questão, que é a relação entre Moscou e Washington na região do Oriente Médio. Donald Trump tem uma posição de encerrar os conflitos, né? Então, por exemplo, a questão do ISIS, que a gente lembra, né? A gente era adolescente e tal, e nossa, era um problemão e tal, e o Donald Trump veio e de fato fez ações mais ostensivas e de repente o Estado Islâmico acabou. A gente repete, então, uma dinâmica, do primeiro governo Donald Trump, ou a gente tem uma nova questão de fato? Porque a guerra na Ucrânia parece estar se findando, enquanto a gente tem uma elevação da figura do Irã e da Turquia na Síria por causa da questão dos curdos. O que a gente pode esperar do Oriente Médio, sendo o Oriente Médio foi palco aí dos últimos 10 anos, quase um laboratório, um mini laboratório das relações internacionais entre Washington e Moscou, agora com Donald Trump cada vez mais próximo de Moscou, uma Rússia enfraquecida vinda da Ucrânia, etc. Né? A gente viu nos últimos anos uma diminuição da participação russa no Oriente Médio muito por conta da guerra da Ucrânia, mas há um aumento da participação russa na África, né? A Rússia tem desestabilizado regimes em toda a África e conseguido colocar regimes mais simpáticos a Moscou. E imagino que com a normalização das relações de Washington com Moscou, caso a guerra venha a se encerrar brevemente, a Rússia vai de fato tentar reagrupar os seus principais aliados no Oriente Médio, sobretudo o Irã, como a gente já mencionou anteriormente, saiu enfraquecido do confronto no último ano com Israel. Imagino que que eles vão tentar, junto do Irã, restabelecer antigas alianças. A questão da Síria é particularmente complicada porque o governo do Bashar é muito instável, né? Ele acabou de assumir, não dá para saber muitos desígnios do país nos próximos meses, é muito difícil saber qual e se vamos ter uma normalização institucional, uma vez que a gente tinha um governo estabelecido aí até dinasticamente, e agora a gente vai ter uma outra conformação de forças, e quão estável essa conformação é incerto. E falando do Trump, que é como você abre a pergunta, eu acho que o Trump busca essa solução de conflitos rápida, mas ele é alguém que presta atenção nos seus aliados regionais, e a gente sempre vai pensar em Israel, mas não só, né? Egito, Arábia Saudita, e a Secretaria de Estado, né? O Rubio é alguém que vai se debruçar sobre o Oriente Médio, porque nesses primeiros meses, e parece muito tempo mesmo do governo Trump, mas a gente ainda está nos primeiros meses, como a gente sempre fala, ele tem focado muito mais em aliados, né? Ele tem antagonizado muito mais com a Europa e com o Canadá, grandes aliados dos Estados Unidos, do que, de fato, com adversários históricos das relações militares e diplomáticas dos Estados Unidos. Isso vai ser o grande marco do Rubio à frente da Secretaria de Estado? Ele vai propor essas mudanças mais drásticas em relação às longas parcerias que os Estados Unidos construíram ao longo do século XX com a Europa e com o Canadá? Ou isso é uma questão de acomodação momentânea? E quando as adversidades mais materiais dos Estados Unidos no campo bélico conseguirem se reorganizar com o fim da guerra da Rússia e da Ucrânia, os Estados Unidos vai voltar a antagonizar com esses antigos rivais, né, com esses eternos rivais. Assim. É curioso saber esse movimento. Eu aposto que esse primeiro ano do governo Trump, ele vai antagonizar muito com a Europa. Parece ser uma questão que virou central na administração do Trump. Pode ser que isso vá perder força à medida que a Europa passa pelos seus próprios processos internos, talvez crie uma certa independência em relação aos Estados Unidos e essa reorganização da Rússia que a gente tem falado, né? Mas eu acho que esse primeiro ano do governo Trump, ele vai focar muito em guerra comercial, e guerra comercial vai afetar aliados históricos dos Estados Unidos. Não sei o quanto o governo Trump está prestando atenção no Oriente Médio neste contexto atual. Eu concordo com essa análise e acho que sempre estamos falando dos Estados Unidos dando um apoio
a Israel. Só que realmente não é que foi um apoio discreto nas primeiras semanas intensas do governo Trump, mas já existiu essa sinalização. Agora, quanto ao resto, eu acho que vem depois, conforme as subidas de tom, porque tá no começo do governo. E aí mais pra frente talvez invista em outras discussões, podemos dizer assim, mais óbvias da política externa norte-americana. Você falou, Lucas, da questão africana, etc e tal, e como a Rússia tem, de fato, sobretudo pelo braço do grupo Wagner, né, na África, fez lá em Burkina Faso, na República Centro-Africana, etc, em outros lugares também, no Chad e tal. Mas se a gente tá falando de uma aproximação, a gente já comentou isso, se a gente tá falando de uma aproximação Rússia, Moscou, Washington, né, Rússia, Estados Unidos, a gente tá falando, não obrigatoriamente, mas bastante, de um distanciamento Moscou-Pequim. Pequim, sim, mais do que Washington e Moscou, tem uma presença na África, assim, gigantesca. E Pequim se dá muito bem, tanto com os regimes que vieram dos regimes Baaf, etc., ou com o Irã, e etc., tanto com os Emirados que a gente falou. O Pequim se dá muito bem com os talibãs, assim, não tem problema nenhum com os talibãs. Tem lá a questão do tráfico de papoula, etc., tem as questões fronteiras, tem questões, mas não são antagonistas claros. Então eu acho que quem possivelmente vai assumir o nicho de influência externa deixado pela Rússia pode ser justamente a China. Porque a Síria vai ter que passar por um processo de financiamento para a reconstrução do país, pós-guerra civil e de modernização e etc e tal. Quem que vai financiar isso? Os Estados Unidos não vai. A Rússia tem dinheiro para financiar isso? Então eu acho que talvez seja uma abertura para os mercados chineses. Até porque a China antagoniza como, por exemplo, a Turquia. Talvez seja um bom timing para uma entrada definitiva da China no tabuleiro do Oriente Médio. Você falou da aproximação de Pequim, o bom trânsito de Pequim. Pequim se dá mal com pouca gente, né? Assim, isso é um dos grandes traços da diplomacia chinesa, tirando na Ásia, né? Mas é estabelecer alianças e se aproximar. Agora, em relação a Pequim, e aí pensando no governo Trump, você mesmo, Guilherme, falou num dos programas e, de fato, esse núcleo que cerca o Trump, Steve Bannon e essas figuras também podcasters, né? Essa é a grande tendência da direita, ser podcast. O Bannon tem o podcast dele lá e tal, e enxergam a China como o principal adversário dos Estados Unidos. E acho que o Trump herda parte dessa visão. As guerras comerciais que a gente tem falado aí em alguns programas e voltou a falar nesse, parecem visar, além dos aliados dos Estados Unidos, Pequim, porque entende-se que a China hoje ocupa um protagonismo nas relações econômicas muito central e que os Estados Unidos têm perdido essa centralidade das relações econômicas internacionais, né? E imaginando que a aproximação com Moscou é uma forma de distanciar Moscou de Pequim, faz sentido para Pequim buscar reagrupar-se em torno dos antigos aliados de Moscou, né? Então, parece uma operação meio lógica, como você falou, assim, esse movimento de quem apoia quem nesse contexto. Agora, a gente também sabe que essa normalização das relações dos Estados Unidos com a Rússia é muito incipiente, né? A gente está falando do Trump, que é uma figura que pode ter as suas lealdades, mas é alguém que constantemente está reavaliando as próprias posições, né? Pelo menos em termos de relações internacionais, ele não é alguém que se preocupa muito com o que ele disse semana passada, né? Então, o apoio à Rússia já se tornou alguma aproximação com a Ucrânia e a gente não sabe muito bem como essa guerra vai acabar. Eu acho que nem o Trump sabe, acho que ele não tem um plano muito concreto, ele só quer que encerre, porque é uma das grandes motos, um dos grandes marcos da campanha dele. Então essa instabilidade do Trump pode fazer de fato com que a estabilidade de Pequim consiga se aproveitar dessas incertezas. E isso também se dá no contexto europeu, né? A Europa, que talvez pudesse se aproximar de um governo de transição na Síria, mas liberal ou democrático, como se quer chamar, talvez não tenha nem capacidade para fazer, uma vez que ela está preocupada com as próprias questões de defesa interna, né? A Europa tem uma guerra no seu continente e vê os Estados Unidos tirar apoio da OTAN. Então, eu imagino que os governos europeus vão, nos próximos anos, se centrar muito mais num aumento do orçamento militar para a defesa de fronteiras da Europa, não visando operações internacionais, como em algum momento ali do multilateralismo, final dos anos 90 e dos anos 2000, se fez, né? Acho que se o Trump vai abandonar a Europa vai abandonar potenciais aliados internacionais, pelo menos do ponto de vista militar, né? E vai se concentrar na defesa das suas fronteiras. Né?